Olá, sou o professor Carlos Bock, então vamos aprender um pouquinho sobre metacognição. Existem algumas perguntas que são conhecidas, que são fundamentais, que todo jornalista sabe de qual saltear, porque eles dependem disso, da resposta a essas perguntas, para eles construírem uma redação descrevendo um fato. Você precisa também responder para pegar o texto original, onde estão esses elementos, e construir o metatexto, ou seja, o seu texto, a sua versão, o seu ângulo. Então, as perguntas são as seguintes: quem, o sujeito, fez? O quê? O que ele fez? Quando ele fez? Recente? Ontem? Hoje? Ontem? No passado? Há um ano atrás, no século passado, no milênio atrás, fez o quê? Quando? Onde? Onde ele fez isso? Na Europa, na África, em História da Conquista, aqui no Brasil, na América do Sul. Quem fez o quê? Quando? Como? Como ele fez? Onde? Por que ele fez? Então, essas perguntas você precisa responder para poder ter um fato concreto. Então, são extremamente simples. Quem fez o quê, quando, como, onde e por que ele fez esse fato, né? Porque aconteceu. A resposta a essas perguntas são um tijolinho do conhecimento que você vai usar para construir o seu castelo do conhecimento. Quando você estiver colocando texto, você vai responder constantemente a detalhes sobre essas perguntas. Você vai utilizar uma hora outro detalhe para dar flash diferente, ângulos diferentes. Então, em cada parágrafo, você descreve mais detalhes sobre uma dessas perguntas, ok? Então, é assim que funciona o metatexto. Agora, como você vai lidar com isso? Então, cada parágrafo você vai atender e sempre tendo essas perguntas automáticas na sua mente. A leitura deve ser uma resposta a essa pergunta. À medida que você vai pegando essas respostas, você vai construindo um metatexto. Então, se você tem disponível 3 ou 4 minutos de atenção concentrada, normalmente você consegue eliminar ali, né, com o passar do tempo, da experiência, depende da densidade do autor, do vocabulário, de você conhecer as palavras, ou você precisar de um dicionário para esclarecer um pouquinho a abrangência da expressão da palavra na cultura, no local, no tempo, né? Então vai depender desses fatores, mas normalmente em 3 ou 4 minutos você consegue responder a essas coisas. Depois desse tempo, você vai parar um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos, vai inspirar profundamente, para entrada de oxigênio, depois vai expirar lentamente. Pronto, tirou o gás carbônico todo, está com oxigênio novo no cérebro, né? Que é ávido consumidor de oxigênio. Então você está pronto para ir do próximo parágrafo. Só um detalhe. Você, antes de começar o segundo parágrafo, você vai repetir mentalmente, colocar mentalmente essa história. De preferência com os olhos fechados. Tente se imaginar parte dessa história. Essa história acontecendo. Você é um dos personagens. Você está ali. Então, quanto mais elementos novos você colocar, porque lembre-se do axioma da mnemotécnica, tudo que é novo só se fixa na mente se estiver atrelado ao conhecimento prévio. Então, quando você estiver lendo o texto,
faça associações, aproprie-se desse conhecimento, dessa história, torne-se um ator, torne-se participante, parte da história. Sinta o cheiro, sinta as cores, sinta o sabor da história, tá? Então, torne a história sua propriedade. Esse é o metatexto. Porque você está produzindo um novo conhecimento a partir de elementos, de dados que você abstraiu de determinados locais, alhures. Você determinou, que você viu, que você construiu. Então, quando você vai construir um novo texto, utiliza elementos que você pode nomear, você pode dar os créditos, né? Ou apenas sabendo que é alhures, que pode ser obtido em qualquer lugar. Hoje o conhecimento está disponível em quaisquer plataformas e locais da nuvem, né? Você tem acesso através do celular instantaneamente. O professor está dando a matéria, o aluno está consultando, está vendo palavras, está fazendo digressões, está combinando informações e está aprendendo muito mais. Esse conhecimento está sendo enriquecido, ok? Então, faça um resumo daquilo que foi a ideia passada. Então, leia o segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai aprofundar e vai ver quais os elementos dessas perguntas você tem disponível, que você encontra, ok? Que você encontra. Aí, depois de terminar de atender o segundo parágrafo, você vai juntar o primeiro parágrafo, a ideia que você já tem, com a segunda ideia, ok? Depois de fazer isso, então você vai inspirar profundamente, expirar, tomar uma aguinha, levantar. Você vai esperar um pouco. Aí você já tem uma primeira ideia engatada na segunda ideia. Você já tem um conceito mais amplo. Você já avançou na história. Se você parar ali, você já pode contar para outra pessoa. Esse é o teste verdadeiro. Se você consegue imediatamente contar aquilo que você acabou de ler, então você aprendeu. Segurou a informação, ok? Depois vou ensinar a outra fase, que é de retenção. Como é que você reteve? Essa é a prova. Então, depois que você lê o terceiro parágrafo, a outra ideia, se o parágrafo for extenso, você pode dividir em 2, 3 partes, dependendo da densidade do texto, dos elementos. Você vai conseguir outro conceito. Aqui você vai fazer, você vai de preferência fechar os olhos e tentar historiar, colocar a história desde o começo. Colocar primeiro conceito, segundo, os elementos do primeiro, do segundo, do terceiro. Aí depois você terminou, você vai avançando, nunca vai voltar atrás. Você vai avançando, você já sabe a história até ali. Se alguém lhe interromper, pronto, você já está naquele ponto fixo. Expira profundamente, expira, solta o ar, dá um tempo. Pega outro parágrafo, estuda mais um pouquinho. Não esgote o conhecimento prévio antes de começar um novo conhecimento. Tem novos fatos. Se você não assimilou direito, não vá para frente. Fique ali, volte atrás, veja os elementos. Só aceite ir para frente depois que você tem 100% de assimilação. É como se você estivesse, então, construindo um prédio. Você bate laje no primeiro pavimento, no térreo, bate a laje 100%. Mas no segundo você decide bater a laje só em 30%. Entendeu, parte? No terceiro pavimento, você bate laje de 70%. Aprendeu 70%.
No quarto pavimento, você tem 90%. No quinto, você tem 20% apenas, bateu a laje. No quarto, o que você acha? Quando chegar no 18ª laje, o que pode acontecer com esse prédio? Pode desmontar esse prédio, pode cair, soterrar todos os trabalhadores. É isso que acontece. Você precisa ter 100% de aproveitamento em cada uma das etapas. Não adianta ir para frente, não adianta, é melhor deixar para estudar no segundo momento, mas 100%. Aí quando você consegue repetir, tá? Você pode utilizar o seu espelho e contar a história, porque as crianças fazem isso com toda habilidade, né? As crianças voltam da pré-escola e se você prestar atenção, ela pode estar diante do espelho, ou pode, se for uma menina, pode colocar suas bonequinhas ali, repete o que aprendeu na escola, ensinando as bonecas. Ok? Então, se você não é menina, se você não tem bonecas, você pode contar aquela história para outra. Gente, isso é tão natural, que muitas pessoas fazem, até inconscientemente. Eu tive consultando um médico, né, por razões de saúde, fiz alguns exames e levei o resultado. Então, ele passou a me explicar como se fosse alguém da área dele, como se fosse um médico também. Então, me explicando a pesquisa que foi publicada no jornal tal, né, que foi o artigo que ele participou, que foi apresentado no Congresso e que tinha tais e tais resultados, e começou a historiar. Aí eu fiquei prestando atenção e falei, realmente, olha só, esse era um professor universitário de um curso de medicina. Então ele estava fazendo comigo o quê? Ele estava dando aula. Ele estava fazendo exatamente, ele estava aprendendo alguma coisa nova. Então estava interpretando o meu resultado. Tem médicos que não falam absolutamente nada. E se o paciente é calado, não profere nada, ele olha no momento, tira algumas dúvidas e já dá a receita. Péssimo, né? Patético. Tem que ter uma comunicação, uma interação. Então, se você quer realmente aprender para sempre, você aprenda um pouquinho e já coloca em prática. Já ensine outra pessoa, tá? Com palavras, de preferência, palavras simples que a pessoa entenda. Ensine uma criança, ensine uma pessoa que tem uma condição cultural menor, desfavorecida talvez, mas coloque palavras assim. Se ela conseguir entender, então você se apropriou desse conhecimento. Ok? É assim que funciona. Depois de você estudar 4, 5 parágrafos e conseguir repetir, sabe quando você vai esquecer disso? Nunca mais. Nunca mais. Porque você saiu do texto original e criou um metatexto. Esse é o seu texto. Se você está dentro do texto, não é mais a história do autor, é a sua história. Você está dentro da história. A história é sua. E o que é seu, você não consegue esquecer, porque você viveu essa história. A mente não consegue discernir entre uma coisa teórica, tá? Uma coisa prática, entre o que aconteceu com outra pessoa, entre fantasia e realidade. Então, por isso que muitas pessoas cometem crimes, porque se inspiram em filmes, no cinema. E a mente não consegue fazer juízo de valor do que é meramente efeitos especiais,
de realidade. Então a pessoa começa a misturar as coisas e achar que aquele efeito, né, por isso que muitas crianças têm uma capa e correm achando que são Batman, ou que são Super-Homem, e que podem voar, né? A fantasia é muito comum na primeira infância, na segunda infância, mas alguns adultos ainda têm a fantasia dentro de si. Então, a mente humana é muito complexa. Você pode tirar benefícios disso, fazendo o que a mente acredite. Você pode treinar a mente. A metacognição, ela quer exatamente lhe dar as ferramentas para que você possa treinar a sua mente. E aí ela vai trabalhar por você, inconscientemente. Automaticamente ela vai trabalhar para você. Então você que vai determinar as regras, você que vai determinar o ritmo de trabalho. E aí você vai usufruir de todo o conhecimento assimilado e absorvido de uma forma automática, ok? No próximo vídeo eu vou falar para vocês detalhes sobre a retenção, que é um período curto que você tira a prova realmente do que aprendeu e você vai reter essa informação, e vou dizer os lugares, as estratégias para que pessoas diferentes possam experimentar ou possam criar de acordo com com o seu perfil de aprendizado, ok? Depois, no outro vídeo, então vou falar para vocês sobre a evocação. Então você aprendeu uma informação nova, você reteve essa informação em algum lugar, fez alguma estrutura para que essa informação se tornasse sua, e depois você vai fazer a evocação. Você vai buscar essa informação de volta e vai colocar na ponta do lápis, na ponta da caneta, e vai colocar isso numa redação, vai colocar num exame, numa prova, num vestibular, no concurso que você está pleiteando, ok? É assim que funciona a metacognição. Está preocupada em assimilar, como reter essa informação e como recuperar essa informação, para que ela possa ser realmente efetiva e possa lhe dar resultados ótimos. Que você tenha muito sucesso. Um abraço do amigo professor Carlos Boca.